Eu vou falar um pouco sobre a vida de Abdu'l-Bahá, especialmente sobre as suas históricas viagens ao Ocidente. Abdu'l-Bahá é um título que significa o servo da glória. Ele tem também o título O Mistério de Deus. Enfim, liberdade. Abdu'l-Bahá teve como primeiro ato ao ouvir que ele estava livre, que foi visitar o santuário de seu pai. Não havia nada que ele desejasse mais enquanto era prisioneiro e privado dessa liberdade. Desde criança, ele seguiu seu pai, Bahá'u'lláh, que é considerado pela fé Bahá'í o manifestante de Deus para a época atual, e por isso mesmo ele foi banido da sua terra natal, Teherã, Pérsia, e teve vários exílios até chegar a Aca, na Terra Santa, e eles viveram um período de 40 anos de exílio e aprisionamento. Abdu'l-Bahá, após a mudança do regime turco, foi quando os presos foram libertados, a Revolução dos Jovens Turcos. Abdu'l-Bahá, então, continuou residindo em Aca, mas após o sepultamento dos restos mortais do Bab, preferiu morar em Haifa, onde uma casa estava sendo construída para ele. Aqui ao lado é a casa onde residiu Abdullah Pachá, em Aca, as duas janelas à direita. No andar superior são da sala onde os sagrados restos do Bab estavam escondidos. Aqui a vista noturna de Bardi, onde eles viveram um certo tempo também, até o falecimento de Bahá'u'lláh. Aqui é a casa de Abdu'l-Bahá, em Haifa, Rua Raparsim, número 7. O caminho, então, está preparado. E fatores influenciaram nessa decisão de sua viagem. Forças tremendas postas em movimento produziram resultados de tão grande alcance que era justificável a participação ativa, pessoal, do centro, do convênio, nas atividades históricas de seus discípulos ocidentais. E também retirara-se de seu caminho uma barreira insuperável. Abriram-se seus grilhões. A ira vingadora de Deus removera as correntes de seu pescoço e as pôs no de seu adversário real, Abdul-Hamid, instrumento de seu mais implacável inimigo. Os sagrados restos mortais do Bab, a ele confiados pelo seu pai, haviam sido trasladados com imensa dificuldade do esconderijo da longínqua Teherã até a Terra Santa, e no seio do Monte Carmelo por ele depositados, com reverência e cerimônia. Sua mente estava livre das penosas ansiedades relacionadas com a execução dessa inestimável incumbência. Aqui é a visão da época, uma vista do Santuário do Bab a partir da estrada que tornou-se Avenida Ben Gurion. É uma foto de 1905 a 1910, por volta disso. E vê-se que não há nada, né? É totalmente descampado. O Santuário do Bab era agora um lugar de peregrinação. Um Bahá'í de Shabad, Aqá Mirza, nativo de Shiraz, se propôs a custear as despesas da construção de uma casa para peregrinos nas adjacências do santuário. Foi na sacada dessa casa de peregrinos que Abdu'l-Bahá teve uma visão.
Ele perguntou ao acompanhante se ele viu o cenário esplendoroso. Pobre Mirza Mahmud nada enxergava, além de uma insignificante cidade que era Haifa, um ponto quase deserto que sequer tinha recursos portuários, uma desprovida vastidão de deserto e areia, norteando a linha curva da baía. Ao longe, uma circunscrita aca murada, vagamente discernível. Por sua vez, Abdu'l-Bahá via as duas cidades unidas em volta da baía. Um belo ancoradouro repleto de navios de todas as nações, Carmelo banhado de luz ao anoitecer, brilhando como uma joia. Grandes instituições a serviço das necessidades e aspirações da raça humana. Ele via a metrópole mundial do futuro, localizada em uma terra santa desde os dias de Abraão. Essa é a visão que nós temos hoje desse local mencionado por Abdu'l-Bahá. Aqui em Haifa, Israel, Monte Carmelo, à direita, os patamares do Monte Carmelo, onde localizam-se as instituições barrais e o santuário do Bab, a cidade de Haifa. Então, ou ele via algo além disso ainda, quer dizer, no futuro será algo extraordinário. Aqui, também, Monte Carmelo, na Terra Santa, a vista à noite, uma maravilha, né? Todo iluminado, banhado de luz, como Abdu'l-Bahá mencionou na visão que ele teve. E dá para ver mesmo à noite a Aca do outro lado da baía. Haji Mirza Haidar Ali escreve que aflições enfraqueciam o corpo de Abdu'l-Bahá e o tornavam vítima de uma série de doenças, mas poupava seus seguidores, não lhes deixando saber de suas enfermidades, às vezes muito graves, que médicos o aconselharam a mudar de ares. Porém, quando Abdu'l-Bahá deixou a Terra Santa, ele o fez não apenas para melhorar sua saúde num ambiente diferente ou para evitar sua deterioração. Ele estava, na verdade, dando os primeiros passos para alcançar o mundo do Ocidente e entregar pessoalmente a mensagem de seu pai. Mas havia um outro propósito evidente. É que, na ausência de Abdu'l-Bahá da Terra Santa, os violadores do convênio, Mizar Muhammad Ali e seus partidários, embora tivessem o campo inteiramente para eles, estavam completamente desacreditados e absolutamente incapazes de dar qualquer passo para debilitar a unidade dos Bahais. Isso colocaria o selo final da sua queda. Abdu'l-Bahá, particularmente, ele ressaltou esse fato em uma epístola dirigida a um Bahai de Iskandarun e a Alexandreta. O Bahá'í News dos Estados Unidos, ele noticiou relatos da época, edições 12 e 15, de 16 de outubro e 12 de dezembro de 1910. Esse abaixo é um desses noticiários. Alguém, então, fez esse relato. Todos ficaram surpresos ao ouvir da saída de Abdu'l-Bahá, porque ninguém, até o último minuto, sabia que ele tinha qualquer ideia de partir. Na tarde do dia em que partiu, veio à casa de Mirza Asad-Ullah para ver-nos. Sentou um pouco conosco ao lado de um poço novo que tinha acabado de ficar pronto e disse que tinha vindo para provar da água. Não percebemos que esta era uma visita de despedida. Depois ele pegou a carruagem e foi montanha acima, até o santuário sagrado do Bab. Aquela noite, como sempre, os crentes se reuniram diante da casa de Abdu'l-Bahá para receber aquela bênção de estar em sua presença.
mas esperamos em vão, porque um de seus genros veio e disse que Abdu'l-Bahá havia tomado o vapor Khedivial rumo a Port Said. Por quase um mês, Abdu'l-Bahá permaneceu em Port Said. Um dia, num passeio pelas ruas da cidade, ele disse ao seu acompanhante: quando lhe disse da sabedoria de minha indisposição, era que eu devo sempre me mover de acordo com os requisitos da causa. O que quer que a causa precise para sua promulgação, eu não demorarei um momento no seu cumprimento. Agora, a causa precisou que eu viajasse por estas bandas, e tivesse eu divulgado minha intenção naquela época, muitas dificuldades teriam surgido. Essa é uma foto apenas ilustrativa de onde Abdu'l-Bahá estava, que era localizado no Iraque, e partiu então para o Egito, onde se instalou por um período. Enquanto isso, em Aca, Mirza Muhammad Ali estava ocupado em divulgar rumores estranhos. Ele disse a um clérigo aliado seu que Abdu'l-Bahá havia fugido da Terra Santa, o qual passou a investigar sobre o seu paradeiro. Depois de um mês de estada em Port Said, Abdu'l-Bahá embarcou sem aviso prévio. Pretendia ir à Europa, mas, em virtude de seu estado de saúde, ele desembarcou em Alexandria. Jornalistas do Egito, que até então tinham demonstrado franca hostilidade, com duros ataques contra os Bahá'ís e a fé Bahá'í, aproximaram-se de Abdu'l-Bahá com clara mudança de tom. O editor do jornal árabe Al-Mu'ayyad, na edição do seu jornal, publicou um artigo. Sua Eminência, Mirza Abbas Effendi, o sábio e erudito líder dos Bahá'ís em Aca e o centro de autoridade para os Bahá'ís em todo o mundo, chegou às costas da Alexandria. Ele é uma pessoa venerável, digna, possuidora de inescrutável conhecimento, profundamente versado em teologia, mestre da história do Islã e de suas denominações e desenvolvimentos. Todo aquele que se relacionou com ele viu nele um homem extraordinariamente bem informado, cuja fala é cativante, que atrai mentes e almas, que é dedicado à crença na unidade do gênero humano. Seus ensinamentos e guia giram em torno do eixo de abandonar preconceitos religioso, racial, patriótico. Abdu'l-Bahá fora solicitado a proferir uma palestra no Congresso Universal das Raças, mas ele decidiu adiar sua saída do Egito. Inclusive, ele mandou um representante nesse congresso. No início de maio, mudou-se para o Cairo e estabeleceu residência nas suas proximidades, em Zaitun. À medida que sua estadia se prolongava no Egito, os jornais demonstravam cada vez mais cordialidade e admiração, noticiando suas viagens. Inúmeras figuras da vida pública do Egito visitaram Abdu'l-Bahá. Clérigos, aristocratas, administradores, parlamentares, escritores, jornalistas e publicitários, árabes, turcos e persas procuravam a sua presença. Os pobres e destituídos também tinham acesso a ele e partiam felizes. Aqui uma foto de Abdu'l-Bahá, quando esteve em Paris, na França, foi feito um retrato dele, e ao lado eu coloquei a foto de um eminente Bahá'í da época, muito conceituado e respeitado por Abdu'l-Bahá, Mirza Abu Fadl. Ele atuou no Egito, ensinando a fé. Ele ensinou a fé na Universidade Al-Azhar, no Egito. Aqui o roteiro completo das viagens de
de Abdu'l-Bahá. Ele, como foi dito, iniciou no Egito, então embarcou numa tarde de setembro de 1910, fixou residência em Ramla, subúrbio de Alexandria, mais tarde visitou Zaitun e Cairo. Só no ano seguinte, 11 de agosto, embarcou no SS Corsica para Marsella. Após breve parada em Thonon-les-Bains, seguiu para Londres, chegando em 4 de setembro de 1911, onde ficou um mês. Seguiu para Paris, permanecendo 9 semanas. Regressou do Egito em dezembro, ao Egito, né? Regressou para o Egito em dezembro de 1911, e residindo em Ramla, onde passou o inverno, e em 25 de março de 1912, embarcou em sua segunda viagem para o Ocidente pelo vapor Cedric, indo via Nápoles para Nova York, chegando em 11 de abril. E foi um longo, prolongado giro por 39 localidades, de 8 meses de duração. E embarcou no dia 5 de dezembro no SS Celtic, de volta de Nova York para Liverpool. Então, fez o percurso de retorno a Haifa, passando por essas localidades. Seguiu de trem para Londres, onde visitou Oxford, Edimburgo e Bristol. Regressando a Londres, partiu para Paris, em 21 de janeiro de 1913. No dia 30 de março, viajou para Stuttgart. De lá, seguiu a Budapeste, 9 de abril. 9 dias depois, visitou Viena, regressando a Stuttgart em 25 de abril, e em 1º de maio, seguiu para Paris, permanecendo até 12 de junho. No dia 13 de junho, embarcou de Marsella pelo SS Himalaia, com destino ao Egito. Após 4 dias, chegou a Port Said, fez breves visitas a Ismail e a Abukir, ficando algum tempo em Ramla. Regressou a Haifa, então, em 5 de dezembro de 1913, concluindo assim suas viagens históricas. Esse, então, é o longo roteiro de Abdu'l-Bahá, que já contava com idade avançada e um corpo sofrido, né, pelas dificuldades do aprisionamento de 40 anos. Aqui, Abdu'l-Bahá, a bordo do SS Celtic, quando partiu de Nova York para Liverpool, Inglaterra, 5 de 12 de 1912. Outras fotos temos aqui, porque ele fez visitas a Paris, aqui a foto na Torre Eiffel, em Stuttgart, Alemanha, outra foto dele também, ambas em 1913, em Brooklyn, Nova York, junho de 1912, e Chicago, Illinois, 3 de maio de 1912. Então, alguns dos lugares em que ele esteve com a comunidade americana. Em todos os lugares, Abdu'l-Bahá, pela primeira vez em seu ministério, expôs até para mais de 1000 pessoas, com brilhante simplicidade, persuasiva e pujantemente, os princípios básicos característicos da fé de seu pai, os quais, em conjunto com as leis e preceitos revelados no Kitab Aqdas, é o livro sacratíssimo da fé Bahá'í, constitui o leito de rocha da mais recente revelação de Deus à humanidade. Esses abaixo são os princípios revelados por Baha'u'lláh, seu pai, que deixou à humanidade esses valores, esses princípios éticos de comportamento e modo de vida, né? A independente busca da verdade, unidade da humanidade, unidade de todas as religiões, eliminação de toda forma de preconceito, de religião, raça, classe ou nacionalidade, harmonia entre religião e ciência, igualdade entre homem e mulher, introdução da educação compulsória, adoção de uma língua auxiliar universal,
abolição dos extremos da riqueza e pobreza, instituição de um tribunal mundial para arbitrar entre nações em casos de disputas, exaltação do trabalho em espírito de serviço ao grau de adoração, glorificação da justiça como princípio dominante na sociedade humana e da religião como baluarte para a proteção de todos os povos e nações, estabelecimento de uma paz universal, permanente, como meta suprema de toda a humanidade. Algumas predições Abdu'l-Bahá fez durante esse período em que esteve na América do Norte. Por exemplo, ele advertiu grave e reiteradamente que uma conflagração iminente incendiaria todo o continente europeu. Então, alertou os estadistas do mundo sobre isso. Abaixo tem uma foto da guerra que explodiu 2 anos depois, conforme sua predição. Infelizmente, os seres humanos não se deram conta da gravidade disso e mantiveram esse espírito de luta, de guerra, irmão contra irmão. Previu a perseguição dos judeus na Europa, afirmou categoricamente que o estandarte da unidade do gênero humano seria içado, o tabernáculo da paz universal se ergueria e o mundo se tornaria outro mundo, como o espírito da época. Sobre a predição da guerra, esses jornais publicaram notícia, colocando inclusive a foto de Abdu'l-Bahá. E a manchete: Apóstolo da Paz prediz uma guerra terrível ao velho mundo. Apóstolo persa da paz prediz guerra na Europa. Admirável sua franqueza ao demonstrar a missão de Jesus Cristo aos judeus, a origem divina do Islã em igrejas e sinagogas, a verdade da revelação divina e a necessidade da religião aos materialistas, ateístas ou agnósticos. Inequívoca sua glorificação de Bahá'u'lláh em todas as oportunidades e dentro dos santuários das diversas seitas. Em todos os lugares associou-se com pessoas proeminentes e representantes de conhecidas instituições, religiosas e seculares. Homens de todas as classes e condições, políticos e civis, homens de negócios, sacerdotes, missionários, orientalistas, ocultistas, místicos, católicos, muçulmanos, budistas, zoroastrianos, anglicanos e dissidentes, teosofistas, mórmons, hindus, adeptos da ciência cristã, instituições para progresso dos negros, médicos, etc. Aqui é uma foto de um banquete oferecido a Abdu'l-Bahá num hotel em Nova York, no dia 23 de novembro de 1912. Abdu'l-Bahá discursou em vários lugares, como foi dito, e aqui é uma foto de uma ocasião em que ele discursou numa grande reunião na igreja congregacional em Chicago, Illinois, em 5 de maio de 1912. Entre os vários episódios, a gente cita alguns. Ele discursou para a congregação de St. John de Divine, em Westminster, sobre o tema grandeza transcendental da deidade, com base no Kitab-i-Quran, um livro escrito por Bahá'u'lláh, seu pai. Ele assistiu à representação de Eagle Hurt, em Church House, Westminster, o primeiro espetáculo dramático que assistira até então. E na representação da vida e dos sofrimentos de Jesus Cristo, arrancou-lhe lágrimas. Em Stuttgart,
ele discursou perante uma grande concentração de esperantistas em seu próprio clube. Em Viena, dirigiu-se a uma reunião de teosofistas e em Budapeste concedeu uma entrevista ao presidente da universidade. Ao continente norte-americano estava reservado o privilégio de presenciar a mais admirável manifestação da vitalidade ilimitada que Abdu'l-Bahá exibiu no decurso dessas viagens. Como viram anteriormente no roteiro de viagens, ele passou por pelo menos 39 localidades no continente norte-americano. Aqui essa foto de um grupo de Baha'is em Lincoln Park, em Chicago, Illinois, em 3 de maio de 1912. Um grande grupo reunido. Fatores que compensaram o tempo e energia gasto nessa fase de suas viagens. O notável progresso realizado pela comunidade adepta nos Estados Unidos e Canadá, a extraordinária receptividade do público americano para sua mensagem e sua consciência dos altos destinos futuros do povo daquele continente. Aqui são fotos de Abdu'l-Bahá, a do meio em Paris, outubro de 1911, ao lado direito em Dublin, New Hampshire, 26 de julho de 1912, e à esquerda, Filadélfia, Estados Unidos, junho de 1912. Alguns fatos relevantes durante essa longa viagem. Sua afirmativa dinâmica sobre os significados do convênio, que quer dizer aliança, pacto do manifestante com a humanidade, do manifestante com seus seguidores, e que foi instituído por Bahá'u'lláh. Em seguida, a leitura da recém-traduzida Epístola do Ramo, numa Assembleia Geral de Adeptos em Nova York, designada daí por diante como a cidade do convênio. Sua ação exemplar a unir pelos laços matrimoniais 2 de seus adeptos de nacionalidades diversas, entre raça branca e negra, num período que sabemos, se ainda hoje o preconceito racial é tão intenso, imagine então naquela época, quanta dificuldade ele presenciou e testemunhou, né, sobre esse grave problema humano. Sua preleção num auditório lotado, a última sessão da recém-fundada União do Templo Bahá'í em Chicago. Sua peregrinação especial ao túmulo de Thornton Chase, o primeiro Bahá'í americano e o primeiro a abraçar a causa de Bahá'u'lláh no mundo ocidental. A foto superior aqui, à esquerda, é do túmulo desse Bahá'í e a foto dele. Festa simbólica que ele próprio ofereceu a uma grande concentração de seus discípulos reunidos ao ar livre em West Englewood, New Jersey. As bênçãos que conferiu ao Open Forum em Greenacre, que tornou-se uma das primeiras escolas Baha'is de verão do hemisfério ocidental. Esse prédio acima, essa construção é da escola Bahá'í, de escola de verão, né? Em 1º de maio, participou da cerimônia simbólica de inauguração da Casa de Adoração em Wilmette, Illinois. Nessa data, ele colocou a pedra fundamental dessa grandiosa construção.
E quando ele fez isso, ele disse: o templo está construído. Novamente, notamos que ele teve a visão do futuro. E esse era o futuro que ele via, e hoje podemos testemunhar, né? É o templo em Illinois construído nessa localidade, a mesma em que ele, em 1912, colocou a pedra fundamental, ali reunido com vários e vários barrais. Ele disse também aos adeptos reunidos numa oportunidade: esta longa viagem provará quão grande é meu amor por vós. Houve muitos transtornos e vicissitudes, mas tudo isso desapareceu e foi esquecido ao pensar que ia encontrar-vos. Não bastasse os 40 anos de aprisionamento, de exílio e aprisionamento provocado pelos inimigos da fé, aqueles que queriam extinguir a luz dessa fé Bahá'í, muitos rompedores desse convênio, desse pacto, dessa aliança de Bahá'u'lláh, também impingiram muito desgosto a Abdu'l-Bahá durante vários e vários anos. Culminação da missão que ele empreendeu ao serviço da casa de seu pai. Então, algumas das culminâncias dessa missão. Sua destemida assertiva da verdade das missões proféticas, tanto de Jesus Cristo como de Maomé, no Templo Emanuel, sinagoga judaica de São Francisco, onde se reuniram nada menos de 2.000 pessoas. Seu luminoso discurso perante um auditório de 1.800 estudantes e 180 professores e catedráticos na Universidade de Leland Stanford. Sua memorável visita à Missão Boveri, nas favelas de Nova York, quando cada um dos 400 indigentes recebeu uma moeda de prata de suas mãos abençoadas. A brilhante recepção dada em sua honra em Washington. Algumas das incontáveis histórias vividas durante esse período de viagens. A ousada determinação de certo jovem indômito que viajara durante todo o percurso de Minneapolis a Maine, deitado nos varões de ferro, entre as rodas de um trem. Ele tinha um desejo muito profundo de estar à presença de Abdu'l-Bahá, e não tendo condição financeira, ele fez essa aventura para chegar até lá, e conseguiu. A transformação efetuada na vida de um jovem, pobre morador rural na Inglaterra, que resolvera pôr termo à sua vida. Ao ver uma foto de Abdu'l-Bahá numa vitrine, quis saber sobre ele. Foi à sua residência, se apresentou e conseguiu chegar à presença de Abdu'l-Bahá. Ficou tão reanimado com suas palavras de conforto e encorajamento que abandonou completamente a ideia de suicídio. A filhinha de uma senhora, que ao ver o retrato de Abdu'l-Bahá exposto numa loja, ela identificou como sendo Jesus Cristo do sonho dela. E de que ele estava no mundo. Ela havia dito isso para sua mãe. Então, quando ela reconheceu essa figura de Abdu'l-Bahá como sendo Jesus Cristo, isso impeliu sua mãe, depois de ler que Abdu'l-Bahá estava em Paris, a tomar o primeiro navio para a Europa e apressar-se em chegar à sua presença. Uma foto de Abdu'l-Bahá. Foi com sublime coragem, confiança e resolução
que Abdu'l-Bahá levantou-se para consagrar as poucas forças que lhe restavam no anoitecer de sua vida a um serviço de tão heróicas proporções, não somente a fim de proclamar em algumas das mais importantes capitais da Europa e principais cidades do continente norte-americano as distintivas verdades entesouradas na fé de seu pai, mas também a fim de demonstrar a origem divina dos profetas que lhe precederam e revelar a natureza do laço que os ligavam a essa fé. Então, além de levar a mensagem de Baha'u'lláh, ele falou da revelação progressiva, né, que é um conceito de Baha'u'lláh sobre a conexão entre todas as revelações de Deus à humanidade. Conta-se que certo dia, enquanto passeava, Abdu'l-Bahá evocou os dias da abençoada beleza, da abençoada figura de seu pai, referindo-se com tristeza à sua estada em Sulaymaniyah, a solidão e as injustiças que lhe fizeram. Embora tivesse relembrado muitas vezes esse episódio, a emoção dominou tanto naquele dia que soluçou de maneira audível em seu pesar. Todos que o acompanhavam choraram com ele e ficaram imersos em tristeza quando ouviram o relato das provações funestas, porque passou a abençoada beleza, a beleza antiga, e testemunharam a meiguice de coração que seu filho demonstrou. Aqui ao lado é o santuário onde estão os restos mortais de Baha'u'lláh. É um lugar sagrado, chamado Qeblé, para onde se dirigem os Baha'is em suas orações, em peregrinação. Fica em Bardi. Esse foi um capítulo glorioso da história do primeiro século Bahá'í. Sementes de potencialidades nunca dantes sonhadas foram semeadas pela mão do centro do convênio em pessoa, em alguns dos campos férteis do mundo ocidental. Nunca antes na história das religiões surgiu uma figura de tal envergadura que executasse uma obra de tamanha grandeza e tão imperecível valor. Aqui é a foto do santuário do Bab. Abdu'l-Bahá, ele também está, os restos mortais de Abdu'l-Bahá estão sepultados numa salinha neste santuário. E está sendo construído o lugar definitivo de seu descanso, que tem foto aqui do projeto dessa construção que está em andamento, em fase de conclusão. Ele fica entre Aca e Haifa, um terreno localizado aí nessas redondezas, em Israel. E seguindo o próprio desejo que ele expressava em vida, ele queria que acima do seu túmulo as pessoas pudessem caminhar. Então foi projetado assim uma passagem acima em que as pessoas podem apreciar toda a natureza, né, no espaço. Esse trabalho tem referências nas obras de Hassan Baliuzi, chamada Abdu'l-Bahá,
no capítulo 9 especialmente, e no capítulo 19 do livro A Presença de Deus, escrito por Shoghi Effendi, o guardião da fé Bahá'í. E para saber mais sobre a fé Bahá'í, sobre as figuras centrais da fé Bahá'í, sobre a história dessa fé grandiosa, tem dois sites que podem consultar quando quiserem. Muito obrigada.